Boa tarde meus amigos, boa tarde alunos do Instituto Federal. É um prazer estar com vocês aqui novamente para mais um vídeo da série Vamos Juntos. E hoje um tema especial e um convidado especial. Hoje nós vamos pensar um pouquinho para além da pandemia, vamos pensar um pouquinho no futuro. E o nosso convidado, o professor Luciano Trindade, do Instituto Federal também, da área de gestão. Nós vamos conversar sobre as novas exigências desse mercado de trabalho no mundo pós-pandemia. O que será exigido do profissional no futuro? Professor Luciano, obrigado por ter separado um tempo na sua agenda. Sabemos que todos com muitas atividades em quarentena, mas com muitas atividades. E agradeço o senhor ter separado um tempo aí na sua agenda para estar com a gente aqui nessa série de vídeos. Professor Luciano, uma boa tarde, bem-vindo. Olá, professor Robson, é um grande prazer ter aceitado o seu convite para estarmos conversando hoje. Quero iniciar saudando essa sua iniciativa de levar informação aos nossos alunos e à comunidade nesse tempo tão incomum que estamos vivendo. E também gostaria de saudar os alunos, na expectativa que esse vídeo chegue até vocês com todos gozando de boa saúde e bom ânimo, né, para o que nos espera por aí. Verdade, professor. Esperamos que todos estejam bem com as suas famílias, praticando isolamento social e mantendo todas as práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Não é? Professor Luciano, só poderia se apresentar um pouquinho para os nossos amigos, falar um pouquinho da sua vida profissional, o que é que o senhor já fez, sua formação, por favor? Pois não, atualmente eu sou professor de ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de São Paulo, no campus São Paulo Pirituba, onde eu tenho a satisfação de gozar da sua companhia como docentes lá. Minha formação em administração, eu sou bacharel em administração, especialista em gestão de pessoas, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, cujo a minha pesquisa na ocasião foi com relação ao sentido de trabalho para o jovem, né? Então, as expectativas do jovem com relação ao trabalho, e também doutor em administração pela Universidade de São Paulo, aonde eu pesquisei justamente esse tema que nós estamos tratando hoje, né? O futuro do trabalho, as tendências, o que vem por aí, né? É isso. Anteriormente eu atuei como gestor de recursos humanos em algumas empresas e, naturalmente, né, por treinamento ser uma das atividades dentro de RH, eu acabei migrando para a docência de forma natural. Também sou formado em pedagogia, então estou tentando me aprimorar no sentido de levar o conhecimento com mais facilidade para os meus alunos. Perfeito, Luciano, muito bem. Luciano, e como é que você está fazendo as atividades agora em época de pandemia? Como é que você está lidando com isso, com relação aos seus alunos? O que você está fazendo de atividades? Então, professor Robson, eu fiz algumas interações do mesmo jeito que estamos fazendo hoje, né? Usando esses mecanismos de comunicação para reunir os alunos, né? Em conversas virtuais, né? O Instituto Federal de São Paulo suspendeu as atividades de ensino, né? Então, essas tarefas acabam sendo mais uma conversa, mais um acolhimento dos alunos nesse tempo. Além disso, eu tenho um grupo de pesquisa, né? E as atividades de pesquisa continuam. Nossa área de interesse é a inovação, então nós estamos até aproveitando esse momento como um observatório da reação das instituições, né? Em especial as instituições de ensino, dentro desse novo e inesperado cenário que nos foi apresentado, né? E a partir daí nós vamos produzir algum material acadêmico, algum material científico, avaliando como estão sendo os processos inovativos dentro desse cenário da pandemia. Perfeito, muito bem, muito bem. Sim, lembrando que essa série de vídeos aí, chamado de Vamos Juntos, está dentro dessas atividades que eu também estou desenvolvendo dentro do Instituto Federal, com o objetivo de manter contato com os alunos, manter o acolhimento, para usar a terminologia da Pró-Reitoria, e mantermos próximos dos alunos, não é? Bom, Luciano, então, veja, se nós precisamos mudar, né, eu, você também, fazendo esses mecanismos, ou teleaula, ou vídeos, usando plataformas diversas como Zoom, YouTube, coisas do tipo,
Eu posso imaginar que essa pandemia vai causar um impacto forte no mercado de trabalho? As formas de trabalho, você acha que elas vão mudar de maneira significativa a partir disso, Luciano? Eu acho que sim, né? A gente já está vivendo esse movimento hoje, né? Em plena pandemia, porque foi apresentado para todo empresariado uma realidade inesperada, aonde esse contato físico ficou dificultado, às vezes impossibilitado. E aí a gente começa a perceber aquela máxima do Charles Darwin, né? Hum, De que não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que mais rapidamente se adapta. Então, aqueles que tiverem criatividade, inovação, recursos tecnológicos, enfim, tiverem ferramentas que permitam que eles se adaptem, vão ter condições de se manter nesse cenário. Mas a gente já começa a perceber muitos empresários que não conseguiram se adaptar a essa mudança e começam a fechar as portas, né? verdade. Então, pelo menos com relação ao emprego, nesse primeiro momento, eu vejo um aprofundamento da crise que já nos assola aí desde o governo Dilma, né? Esse desaquecimento econômico, ou que os economistas chamam de crise, vai se aprofundar, pelo menos até que esses empresários que não conseguiram se adaptar nesse primeiro momento retornem às atividades que tinham antes no pós-pandemia. Aqueles, novamente digo, que conseguirem sobreviver, né? Porque infelizmente não são poucos os empresários que têm reservas econômicas, né? Que garantam a sustentabilidade dos seus negócios durante esse período todo. Nós já estamos aqui há 60, 70 90 dias. dias, né? É, Em 3 meses a gente vê um monte de negócio que já começam a fechar as portas porque justamente não tinha reserva, né? Não tinha uma reserva técnica para sobreviver a intempéries. é. Ou se tinha também para não tantos dias, né? Você ter cessado as suas atividades por 70 dias, hein? Quase 3 meses, é muita coisa, né? E eu soube por colegas que o Serasa fez um acordo para não divulgar a questão de nomes sujos, de protestos e também de falências. Então o Serasa ele está segurando essas informações para não causar, né, pânico ou qualquer coisa assim, da quantidade de empresas fechando. Mas na linha do que nós estávamos conversando, de mudança da forma de trabalho, né? Quer dizer, há uma simbiose entre o que o trabalhador, o profissional faz e como ele faz e o que a empresa precisa e o que ela tem, né? Então, os recursos que ela tem e o que ela precisa ser feito versus o que o trabalhador faz e o que ele sabe fazer, né? Então, essa simbiose é a dinâmica do mercado de trabalho, né? O trabalhador oferecendo a sua capacidade, suas habilidades e as empresas, então, com as suas necessidades e os seus recursos disponíveis. Eu tenho visto algumas mudanças de mercado, acho que todos têm visto mudança de mercados, como você bem colocou. Conversei a semana passada com o executivo de mas não é mais startup, porque já está com 100 funcionários, 112 funcionários, então já não é mais uma startup, é uma empresa de tecnologia que trabalhava ali perto da Paulista, ali, e com um andar inteiro, né? E aí com uma empresa americana. E aí o que aconteceu? Eles têm capital, então eles não estão com problemas financeiros, os negócios ainda estão andando, mas quando entrou a pandemia, primeiro a empresa foi 100% para o home office, então hoje o andar lá está parado, não tem ninguém lá, acho que só o pessoal de manutenção, suporte, TI, coisas do tipo, mas os profissionais estão todos trabalhando em home office. E aí, conversando com esse executivo, o que ele falou, na verdade ela, uma executiva, o que ela disse foi o seguinte: olha, o que está decidido na empresa é que mesmo passando a pandemia, nós vamos entregar metade do andar, porque nós estamos percebendo que o pessoal de desenvolvimento, projeto, TI, programação, design, toda essa turma consegue fazer esse serviço muito bem de home office. Então a intenção deles é, mesmo passando a pandemia, mesmo saindo da quarentena, trabalhar talvez com 30%, 40% na mão de obra em home office, porque o resultado está sendo muito bom. Ela falou, as reuniões via Zoom, via Skype, via Teams, né, do Microsoft, então essas ferramentas elas funcionam muito bem. E ela falou, olha, nós já decidimos aí, né? Vamos trabalhar com metade do andar, porque o resto vai trabalhar em home office a partir de agora. Então é uma mudança, né? É uma mudança de paradigma. A gente sempre, bom, eu pelo menos sempre tive uma certa, eu sou um trabalhador das antigas, né? Com 50 anos aí, a gente
Eu, pelo menos, me considero um trabalhador aí do século passado, né? A reunião é presencial, você toma cafezinho, você cumprimenta, o aperto de mão e coisa do tipo, né? Mas confesso que reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, né? Eu estou usando a ferramenta do Zoom e mais algumas ferramentas para produzir esse vídeo, eles são surpreendentemente eficientes. Quer dizer, eu realmente, a partir de alguns minutos do nosso bate-papo, eu aqui olhando para você aqui no vídeo, meio que a sensação de estarmos frente a frente ou estarmos aqui via computador, até pelo caráter do ao vivo, né? Eu falo, você responde, essa interação. Não vejo diferença, né, das reuniões, assim, pouca diferença das reuniões presenciais. Claro que em outras circunstâncias, né? Então, me parece que essas são mudanças que vieram para ficar. Só que essas mudanças vêm muito forte e muito rápidas, né? E aí, Luciano, como é que o trabalhador vai fazer para acompanhar essas mudanças aí? Como é que o profissional vai fazer? Pois é, professor Robson, você já destacou aí na sua fala a primeira grande mudança que eu vejo num curto prazo do pós-pandemia, que é a questão do trabalho remoto, né? O professor que esteve na minha banca de defesa e doutorado viu lá que quando eu apresentei a minha tese tinha lá como tendência o trabalho remoto. O que a pandemia fez foi antecipar, foi acelerar esse processo, né? Porque até então Perfeito. muitos empresários tinham um pouco de preconceito com relação ao teletrabalho, porque temiam que o trabalhador trabalharia menos ou não trabalharia se não houvesse uma supervisão física, né? Se não houvesse um olhar presencial no trabalho que vem sendo desempenhado, né? Agora, sem ter alternativas, né? Ou ter o trabalhador em casa ou não tê-lo, as empresas investiram, não por própria escolha, mas por pressão contextual, no trabalho remoto e perceberam o seguinte, né? Perceberam que o trabalhador remotamente, às vezes, ele não é só tão produtivo quanto presencialmente, mas mais produtivo, né? Uhum. Porque a gente que está numa grande metrópole sofre com os problemas da grande metrópole, né? Então, o trânsito, o deslocamento, o próprio estresse desse processo de se deslocar até o local de trabalho, né? E uma vez estando no local de trabalho, a gente consome os recursos, os insumos, a infraestrutura do local de trabalho, né? Luz, água, telecomunicações. Então, com essa implementação do teletrabalho, o empresário ele percebeu que a produtividade é tão grande ou maior do que com o trabalhador na empresa e, na contrapartida, ele teve uma diminuição nos gastos, no custo fixo, né? Com insumos, água, luz, telecomunicações, que é grandemente vantajoso, né? Sim. Eu vejo que é vantagem para os dois lados, né? Porque o trabalhador não tem esse desgaste, tem a comodidade de quer tomar uma água, desce na sua cozinha, né? Não fica com esse nervoso do transporte, e inclusive durante a pandemia diminui o risco de contaminação, né? Claro. E o empresário, por sua vez, obviamente, que tem o mesmo trabalho, tem as mesmas possibilidades de interação, como o professor colocou, né? Quer fazer uma reunião, chama no Zoom, no Meeting ou uma outra aplicação, e a vida normal e até mais lucrativo e mais ecológico, né? Mais sustentável na perspectiva de preservação dos recursos. Então, eu vejo que o teletrabalho vai se expandir da forma com que o professor colocou, né? Muitos empresários vão falar, não, não, você pode continuar ficando em casa, na melhor das hipóteses, vamos vir aqui uma vez por mês para uma reunião presencial para a gente ver, né, mais para uma socialização que faz parte da natureza humana do que para qualquer outra coisa. E, obviamente, que a gente vai ter que adaptar até os nossos espaços residenciais para essa nova realidade, né? Assim como o professor tem um cenário bonito aí no seu fundo, né, com quadros, obras de arte, acho que todos nós vamos começar a ter essa preocupação aí dentro em breve, pelo menos nas profissões que lidam com conhecimento. Bom, aqui eu tô na minha residência, aqui é a sala de jantar, então eu tô no cantinho da sala de jantar, né? Por isso que a parede é tão próxima aqui, né? Na direção contrária aqui você tem a sala de jantar aqui. E sim, eu gosto muito dessas obras, o professor sabe disso, né? Aqui atrás eu tenho aqui em cima um Fukuda,
Aqui é um Veiga, que é um pintor lá de Bertioga. Aqui é um Penac, o Fulvio Penac, é um São Francisco do Penac. Esse pequenininho aqui, cadê? Tá aqui. Denise Roman, que é uma artista lá de Curitiba, que eu conheço, gosto muito das obras dela. E aqui é um Hinos, né? Um Hinos Corrodan, que é bastante famoso aí e tal. Essa aqui é gravura, né? Essa aqui é gravura, os outros não, né? Mas, então tem alguns quadros aqui. A preocupação com o fundo, né? Eu vou fazer um chroma key aqui para colocar uma estante de livro, né? Todo mundo que dá aula, que participa de teleconferência, tem que pôr bastante livros atrás, né? Eu vi para vender num dessas lojas aí na internet um cartaz, um papelão com a foto de uma estante para você pôr atrás assim para fazer a teleaula aí, né? Então, vou ver se eu coloco uma estante de livros aqui atrás. Mas, sim. Agora, algumas questões, né, Luciano? Então, disso que você falou, muitas coisas me chamam a atenção, né? Algumas coisas boas, algumas coisas talvez não tão boas. Então, por exemplo, vou fazer algumas provocações para você, né? Quando o patrão me manda trabalhar em home office, é responsabilidade dele, por exemplo, me ajudar com a estrutura de informática? Por exemplo, eu estou nesse momento fazendo essa reunião com você e nós estamos pagando, eu não sei qual é a sua internet, net, claro, a minha é net, né? Posso falar aqui de público, não tem problema. Eu estou pagando no meu bolso. Esse notebook foi comprado com o meu dinheiro, não é? Então, esse espaço que eu estou usando, que antes era um custo do patrão, IPTU, espaço, agora está sendo um custo bancado por mim e nesse momento, por exemplo, por você também. Como é que você vê essa relação? Você acha que vai haver um momento em que vamos precisar fazer uma discussão e falar, escuta, você quer que eu trabalhe em home office, mas então, né, me dê um computador adequado, me ajude a pagar a internet? Você acha que o caminho é esse, Luciano? Essa é a primeira pergunta. Robson, essa é uma pergunta interessante, né? Quem que vai arcar com os custos, né? Afinal, pagar para trabalhar fica complicado, né? Sempre. As grandes empresas que já trabalham com home office têm subsidiado essa infraestrutura dos empregados, né? Então, oferece computador da empresa, oferece chip para celular, oferece o celular com o número da própria empresa, então banca essa infraestrutura. Caso a pessoa venha trabalhar fixo, né, na sua residência, talvez as empresas passem a subsidiar como uma verba, né, o pagamento da internet, assim como muitas empresas hoje pagam material de escritório do empregado. Não sei se você já ouviu isso. Já, já. Ao invés de ter um almoxarifado lá onde a pessoa pega lápis, caneta, papel, ela recebe um valor extra no salário dela e ela compra o que ela achar melhor. Acho que isso vai acabar se tornando uma alternativa nesse pós-pandemia, né? Com as empresas intensificando o teletrabalho. Agora, uma questão que talvez chame mais atenção que essa questão dos insumos é a questão entre o equilíbrio entre profissão e família, né? Porque a gente, nesse afã de continuar produtivo, nesse afã, inclusive pela manutenção do emprego, né? A pessoa, nesse tempo, né, tá com medo de perder o emprego. Então, ela quer dar o melhor de si, quer produzir, de repente, até acima do que a capacidade dela, né? E isso acaba comprometendo as outras dimensões de vida do sujeito. Eu acho que uma coisa que nós vamos começar a conversar nesse pós-pandemia é como manter esse equilíbrio, né? O Banco Itaú já estava fazendo isso, né? E outros bancos, que era a questão de travar os sistemas após determinado horário. Uhum. Então, a pessoa conseguia usar o sistema lá até das 10 às 18 horas, eu não me lembro exatamente qual era o horário, mas depois aquilo travava, né? Para obrigar o sujeito a ir para casa e viver as outras dimensões da sua vida, né? De repente seja uma alternativa que as empresas vão passar a utilizar até para não constar, não ter evidências de que ela estaria fazendo hora extra ou alguma coisa do gênero. Nós vamos ter que ter essas discussões jurídicas também, né? A pessoa está numa reunião e sofre um acidente, né? Isso é um acidente de trabalho, né? Durante uma telereunião, uma teleconferência e coisas do tipo, né? Então essas discussões são discussões que a gente vai ter que ter.
E a questão do domínio da tecnologia, Luciano? Nós ainda temos pessoas que são aversas, não gostam, né? Tem dificuldade. Não gosto de computador, não gosto de informática. Como é que essas pessoas vão ficar nesse novo mundo aí? Essa questão da consciência digital, né, que também é uma tendência que o professor muita propriedade aponta aí. Infelizmente, né, a sociedade não vai esperar por essas pessoas, né? E a gente que estuda administração sabe que as pressões ambientais, né, elas são aspectos que a gente não consegue combater, a gente consegue apenas se adaptar àquilo, né? A gente tem inúmeros exemplos desse tipo de resultado, né, no trabalho, quando a gente vê, por exemplo, profissões que não existem mais, né? Por exemplo, taquígrafo ou datilógrafo, né? Por mais que eles não gostassem de, não, vamos continuar com a taquigrafia ou com a datilografia, são profissões que desapareceram, né? Hoje, uma conversa como a nossa aqui, através de inteligência artificial, o computador consegue legendar, então consegue transformar em texto. Então, a figura de um taquígrafo ou de um datilógrafo tornou-se desnecessária, né? Antigamente, talvez o professor Robson, por ser jovem, não se lembre, mas havia um departamento de contabilidade com, sei lá, 10, 12, 15 contadores que faziam escrituração fiscal, né? Pegavam livros e escreviam os fatos, né, contábeis que aconteciam na empresa. Hoje esses processos são automáticos, né? A pessoa emite uma nota fiscal na expedição, já é feita toda a escrituração contábil, a nota fiscal já é enviada em tempo real para o fisco. Então, uma série de profissões que antes gerenciavam essas atividades foram desprezadas. Hoje não se contrata pessoas para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que, infelizmente, né, eu sei que essas mudanças afetam no nosso ponto de conforto, mas nós só precisamos ter consciência, né, que essas mudanças elas são inevitáveis e passarmos a adotar hábitos digitais, né? Eh, Ao invés de ir ao banco, vamos experimentar pagar uma conta usando o aplicativo Isso. do celular, né? Ao invés de fazer de pegar o trânsito e andar, sei lá, 40 minutos para ir numa reunião, vamos tentar usar um recurso tecnológico, fazer uma reunião virtual, né? Porque no final das contas essas mudanças elas só vêm ao nosso favor, só vêm nos beneficiar, né? Porque nós temos muito mais qualidade de vida, muito mais conforto e fazemos as coisas muito mais rápidas do que faríamos sem a tecnologia ao nosso favor. Verdade, verdade. Bem colocado, professor. E engraçado que, bom, engraçado não, mas os avanços tecnológicos eles vêm muito rápido, né? Você ficar o que se chama de analfabeto tecnológico é muito rápido, é muito fácil. Se você não tomar cuidado, você fica para trás mesmo, né? Professor, vamos dar uma paradinha aqui e nós voltamos na segunda parte do nosso bate-papo, continuando com as características do mundo profissional no pós-pandemia. Você nos acompanhe na segunda parte. Até já.